Vamos falar então sobre os transtornos de personalidade. Recebemos aqui no estúdio Pablo Martins, psicólogo clínico da UFO. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, obrigado. Recebemos também Dantiele Freitas, psiquiatra. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Boa noite, obrigado. Vou começar com você, Pablo. Como diagnosticar esses transtornos? Bom, como a matéria coloca muito bem, né, os dois colegas, tanto Wesley quanto o Dr. Rodrigo, dificilmente a pessoa procura o atendimento, seja psiquiátrico ou psicológico, se queixando do transtorno de personalidade. Porque ele é mais ou menos, né, como Wesley disse, o jeito dele ser. Ele acha que aquele é a maneira que ele é, ainda que seja rígido, ainda que esteja trazendo problemas na família, nos relacionamentos, no trabalho. Então ele chega, na verdade, atrás de um tratamento para depressão, para ansiedade, né? E aí o clínico, tanto o psiquiatra, né, quanto o psicólogo, vai poder avaliar se aqueles outros transtornos, né, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, abuso de substâncias, como eles colocaram, se não tem na base também um transtorno de personalidade. Então, nós temos a teoria por trás disso, né, quais são os transtornos, nós temos algumas escalas que identificam alguns padrões, alguns perfis, né? E a experiência, tanto do médico quanto do psicólogo, né, é muito importante para que ele identifique que nós não estamos ali diante só de uma depressão que parece ter vindo do nada, mas que há um padrão de personalidade há muito tempo sendo repetido, né, a pessoa repetindo o comportamento que acabou contribuindo para aquela primeira queixa. Mas num primeiro momento a pessoa não chega dizendo que tem um transtorno de personalidade. É um diagnóstico feito por uma análise ali. Feito já no consultório, na maioria das vezes. Certo. E Dantiele, é hereditário? Como que a gente pode explicar essa questão do corpo, do organismo? Então, a nossa personalidade, ela tem dois componentes, né? Ela é composta pelo temperamento e pelo caráter. O temperamento é a parte herdada, é a parte que nós trazemos dos nossos ancestrais, que a gente traz e que é genética. E a outra parte é a parte que é aprendida, que é o meio. Então a gente coloca que a personalidade é a soma, né, da genética mais o meio. Então tem um componente genético importante nos transtornos de personalidade, né, mas eles vão ser moldados ao longo da infância e da adolescência, né, e depois eles podem ser moldados ao longo da vida também com o tratamento. Então, depende de cada caso, pode ter genético, mas pode não desenvolver esse transtorno. Isso, a pessoa pode ter uma parte genética que deixaria ele propenso a ter o transtorno. Porém, o meio, a forma como ele é criada, a forma como ele é desenvolvida, né, às vezes se os pais percebem traços desadaptativos desde a infância e procuram um tratamento desde a infância, talvez ele não vai desenvolver um transtorno. É importante ficar atento a isso. Família, né, e amigos têm que ficar atentos. Porque personalidade todos nós temos, é algo individual, é a nossa forma de interagir com o mundo, de pensar, de nos relacionar, né? Se isso vai virar um transtorno ou não, a evolução que vai dizer durante a infância e a adolescência. Exato. Vamos falar agora sobre os diferentes tipos de transtornos de personalidade. Veja na reportagem. Você conhece algum tipo de transtorno de personalidade? Já ouvi falar sobre narcisismo, borderline, mas assim, coisas que a gente vê, né, de informações em redes, mas nada aprofundado. Bipolar disorder, anxiety disorder, esquizofrenia. Os nomes eu não conheço, mas eu sei reconhecer algum quando eu vejo, principalmente no meu convívio. Transtorno bipolar, né, borderline, mas bem poucos. É um assunto que vira e mexe está na mídia, né, mas não com tanta precisidade de informação. Esta psiquiatra explica que existem diferentes tipos de transtornos de personalidade, os quais são divididos em 3 grupos. No grupo A, existem as pessoas consideradas excêntricas e esquisitas, que contempla os tipos de transtornos paranoide, esquizoide e esquizotípico. O paranoide, ele vai se caracterizar por um padrão de desconfiança, então é o sujeito que o tempo todo acha que ele está sendo passado para trás, não confia nas pessoas, mas não necessariamente ele tem um delírio, uma crença impenetrável igual na esquizofrenia. É um jeito de ser muito desconfiado.
O esquizotípico já é um padrão de comportamento excêntrico, às vezes é uma pessoa que tem ideias diferentes, pensamento mágico, né? Uma falta de interesse social. O esquizoide é um pouco parecido com o esquizotípico, que são pessoas que geralmente evitam padrão de relacionamento que envolve intimidade. Então, são pessoas que se isolam, mas elas não se importam com isso. No grupo B se encontram as pessoas mais dramáticas, com emotividade excessiva, divididas em 4 tipos: o histriônico, borderline, narcisista e antissocial. O histriônico é um padrão de comportamento mais teatral, emotivo, intenso, né? É sugestionável, que tem uma tendência a erotizar as relações. Seria esse padrão de comportamento. O borderline, que é geralmente um tipo de transtorno que procura mais tratamento, ele é caracterizado por uma desregulação emocional. Então, uma instabilidade do humor, sentimentos crônicos de vazio, comportamentos impulsivos em várias áreas da vida. Muitas vezes isso pode ser caracterizado por comportamento automutilante ou comportamento sexual de risco, né? Os relacionamentos, eles são muito ambivalentes, né? Muito intensos, ou amo ou odeio. Sentimento de rejeição, né? Muito comum. Então, o borderline ele tem características mais complexas. O narcisista, né? Ele envolve uma necessidade constante de ser admirado, uma sensibilidade à crítica e um padrão grandioso de ser. E o antissocial, que tem a ver com a ausência de empatia, de arrependimento, né? Uma necessidade de ter vantagem sobre os outros. Já no grupo C estão as pessoas medrosas e ansiosas, divididas em tipos como evitativo, obsessivo-compulsivo e dependente. A dificuldade que começa a ficar muito evidente nos relacionamentos interpessoais, no trabalho. Então, é aquela pessoa que ela acha que está todo mundo errado e ela está certa, né? Então, as pessoas se queixam de algumas coisas, dão toques, né? Falam, tentam mostrar que não está legal e a pessoa não aceita, é o meu jeito. Famoso, né? Cabeça dura. Cabeça dura, ela fica rígida. Então, o prejuízo funcional, o prejuízo no trabalho, o prejuízo nos relacionamentos familiares é um sinal de que essa pessoa tem uma maneira de se comportar, uma maneira de ser, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, que ela é rígida e que ela não quer abrir mão, né? Acho que a amizade, a família tem sempre que tentar, né, convencer a pessoa de procurar ajuda, mostrando essas evidências de que está todo mundo percebendo que há alguma coisa que não está legal, né, e só ela está achando que ela está certa, que ela, né, não tem nenhum problema. Então a família tem que, não adianta brigar, não adianta bater de frente, porque vai piorar. Vai dizer que esse é um problema como outro qualquer, se você tivesse com uma gripe, se você tivesse com um problema que requer tratamento médico, que você busque ajuda para ver se é alguma coisa. Então, vai lá, se não for, melhor, né? Mas convencer a pessoa de procurar ajuda, porque isso cria realmente problemas muito importantes, principalmente nos relacionamentos. Sim, porque de modo geral, os transtornos de personalidade, eles inicialmente, como o Pablo explicou muito bem, eles não causam um sofrimento para a pessoa, né? Quando elas chegam até nós é porque já está muito desadaptativo, já está muito grave mesmo, né? Então, de modo geral, eles não buscam, né? Então, é complicado levá-los assim. E em relação aos tratamentos? O que é indicado? São então, vários, né? Isso, mas o padrão ouro para o tratamento dos transtornos de personalidade é a psicoterapia, né? Em alguns casos, a gente necessita dos medicamentos quando esse padrão está levando a outras doenças, outros transtornos, como a depressão, a ansiedade, o uso de substâncias, né? E aí a gente vai tratar esses transtornos comórbidos, e é muito comum essa comorbidade. Chega a 50% dos pacientes, né, em tratamento psiquiátrico, em tratamento nas ciências psiquiátricas, chega a 50% de comorbidade, né? E o tratamento psicoterápico é o principal. Conseguir, durante o processo terapêutico, compreender que ela teve algumas necessidades que não foram atendidas, mas que, ao mesmo tempo, ela não pode descontar no outro, que ela não pode
ter essa raiva que às vezes é de quem realmente a abandonou, de quem a abusou, de quem e transferir isso para o mundo, por exemplo, né? Então é um tratamento longo, é um tratamento que não podemos ter pressa, né? Temos que ter paciência com o ritmo, né? Às vezes é aversivo para o paciente, ele tende a querer sair da terapia, né? Porque mexe em coisas do passado, coisas da infância, né? Mas a terapia é, como o Dr. Dantielli disse, né? o lugar, o procedimento que pode contornar essas dificuldades. Então, os traumas da infância são importantes, né, para desencadeadores, assim, né? A gente vê, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, que acaba que é o que a gente está falando mais. Um dos mais comuns, né? Isso, é um dos mais comuns. A gente vê que em até 85% deles existe uma história de abuso sexual na infância, né? E, então, é muito importante. Eu queria complementar um pouco o que o Pablo disse com relação ao tratamento, assim, a parte medicamentosa, né? Quando ele falou da parte principalmente do borderline. Como a doutora Manuela explicou, são pessoas que são impulsivas, são muito impulsivas. Então, eles têm sentimentos crônicos de vazios, aliados a um baixo limiar de frustração, a oscilações importantes do humor, aliados a uma personalidade impulsiva. Então, são pessoas que, de forma recorrente, tentam suicídio, né? Às vezes precisam se internar. Internação, às vezes, em alguns casos, até involuntária. Então, assim, é muito disfuncional. Então, esses pacientes se beneficiam de um tratamento medicamentoso junto com o processo psicoterápico. Por quê? O medicamento vai fazer o quê? Vai ajudar a estabilizar o humor, diminuir a impulsividade, controlar a ansiedade, controlar essas oscilações do humor. Então, é um tratamento conjunto. A pessoa vai ficar ali mais fácil de lidar para evoluir na solução. Isso, vai ajudar no processo. E tem cura? Psicoterápico. Cura é difícil a gente falar. Tem controle, né? Igual o Dr. Pablo explicou, o paciente vai conseguir entender o que ele tem, entender esse mau ajustamento, esses comportamentos adaptativos e vai se adaptando ao meio, né? Vai entendendo que esses comportamentos são deles, é um comportamento interno dele e o que ele tem que fazer para ir se adaptando. Tem dificuldades que existe muita ciência em cima estudando, né? Tanto da parte neurológica, psiquiátrica, da psicológica, e que as pessoas precisam identificar que há possibilidades de tratar, há possibilidades de procurar ajuda. São doenças. Para que elas melhorem. A única função é essa, porque, principalmente em relação ao transtorno de personalidade, como eu disse, a pessoa acha que ela está certa e o resto é errado, ela começa a achar que é um complô, que as pessoas que estão contra... Não, independente do que for, que é o profissional quem vai dizer, isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Né? Vai melhorar a qualidade de vida do ambiente que você está, da família, no emprego. As pessoas precisam entender, né, que da mesma forma que uma dor física tem tratamento, as dores psíquicas também têm tratamento. As duas são limitantes, as duas causam muitos prejuízos, né? Então, assim, todas têm uma forma de tratar e de retornar ao convívio, retornar a vida, a harmonia de uma forma, da melhor forma possível.